a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar? Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13, eu vou ler a partir do verso 31 ao 35, e eu estou lendo na versão NVT. Diz assim: assim que Jesus saiu, Jesus disse: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir aonde eu vou. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Amém? Hoje... os teens podem subir, por favor. Amém? Os teens podem subir. Hoje o tema da palavra é: o discípulo de Jesus deve ir além do amor. Nesse tempo todo nós temos recebido ministrações que têm sido muito fortes para a nossa vida. E eu creio que essas transformações têm trazido mudanças significativas na minha vida e na sua vida. E eu creio que hoje de manhã não será diferente também. E ao lermos esse texto, o que fica evidenciado aqui é que o aspecto mais desafiador para a vida de um discípulo de Jesus é o amor. Sem dúvida, é o amor. Por exemplo, não há como nós cumprirmos a grande comissão de fazermos discípulos ou sermos discípulos de Jesus se não vivemos o amor. E tudo que nós fizermos sem o amor é um desperdício. É essa intencionalidade que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13. E nós podemos afirmar que o amor é o grande, contínuo desafio para os discípulos de Jesus. Fazer a obra de Deus, ela exige de nós um esforço, mas o amor não está numa competência de esforço humano. Pois não se trata de um sentimento superficial, mas ela é uma ordem fundamentada no amor sacrificial. E aqui tem uma chamada de atenção para a minha vida e para a sua vida. Quando o amor deixa de ser governado pelo Evangelho, ele se torna condicionado, frágil e reativo. E é aqui que começam os problemas nas experiências relacionadas na vida de sermos igreja, de sermos irmãos e de lidarmos uns com os outros. Porque surge ruptura nos relacionamentos. Porque tudo passa a ser levado por um lado pessoal. O relacionamento, as situações, as tensões, tudo é levado para o lado pessoal. E quais são os malefícios se agirmos assim? Primeiro é que os relacionamentos deixam de ser sustentados pela graça de Deus e passam a ser sustentados pelo ego humano. Quando isso acontece,
a base dos relacionamentos são construídos com interesse. E a igreja se torna um lugar de quê? Tensão. Mas o ambiente da igreja, o lugar da igreja, deve ser um lugar de cura, de comunhão. Mas é perigoso esse lugar ser um lugar agora de competição. Outro fator de malefício: o perdão é substituído pela indiferença. Se tem algo mais destrutivo num relacionamento, é a indiferença. Então, a comunhão deixa de ser algo espiritual e passa a ser algo apenas social, aonde ninguém tem a ocupação com o próximo e com o seu irmão. Então, quando o amor deixa de ser governado pelo Evangelho, a igreja não deixa de funcionar, ela deixa de refletir Cristo. Ela continua funcionando. Me parece que é isso que Jesus diz àquela igreja que perdeu o primeiro amor. Tudo estava funcionando lá, mas havia algo que Cristo identificou lá e que não refletia Ele. Então, dentro desse pano de fundo, eu quero falar um pouco sobre a contextualização do capítulo 13 de João. Aqui tem alguns assuntos importantes sendo tratados por Jesus. O primeiro deles é com relação quando Jesus lava os pés dos discípulos. Isso está no capítulo 13, do verso 1 ao 17. Com essa ação de Jesus, Jesus demonstra aos discípulos uma lição prática de serviço mútuo. Assim como o mestre fez aos seus discípulos, eles deveriam praticar isso uns com os outros. E parece que agora a tensão vai aumentar, porque a partir do verso 18 ao 30, Jesus revela quem vai ser o traidor. Jesus disse no texto que a alma dele está angustiada, e ele então revela quem será o traidor. E esse traidor está ali, junto com os discípulos. Há uma tensão forte aqui. Depois disso, do verso 31 ao 35, Jesus então vai falar agora do novo mandamento. E esse texto é finalizado com a negação de Pedro. Então, diante de todas essas tensões desse capítulo, o que eu acabei de ler agora nos apresenta um contexto solene daquilo que Jesus quer nos ensinar. Jesus entrega a seus discípulos um novo mandamento, que agora devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E esse amor aqui, a qual Jesus apresenta agora, presta atenção, ele não é um amor emocional, o qual eu e você costumamos a colocar na nossa relação. Mas ele também não é um amor circunstancial, mas ele é sacrificial, ele é cristocêntrico, ele é visível, ele é palpável. Então Jesus afirma que esse amor seria a marca distintiva dos seus discípulos. É o sinal público de que pertencemos a Cristo, o Salvador. Então, portanto, João 13, 31 e 35 não apresenta uma instrução ética para a minha vida e a sua vida, mas ele revela um fundamento espiritual, sobrenatural, da identidade de sermos igreja de Cristo, de sermos o corpo de Cristo, de sermos a expressão de Cristo neste mundo. Os nossos relacionamentos precisam, irmãos, ser moldados pelo amor sacrificial de Jesus. E eu e você precisamos entender essa verdade. Portanto, Jesus está nos chamando a amar de uma forma transcendente, que o mundo vive e defende.
O novo mandamento nos conduz a um caminho de amor que ultrapassa os limites do coração humano. Eu gostaria de apresentar então a você sobre o discípulo deve ir além no amor. E eu espero que você permita que o Espírito Santo hoje traga ao seu coração e à sua mente como você tem vivido esse amor. A primeira coisa que eu e você precisamos observar é que o amor humano é limitado. Diga comigo, o amor humano é limitado. O verso 34, a parte A diz assim: novo mandamento vos dou. E aqui precisa ter uma ressalva importante, de entendermos que Jesus não está acrescentando o 11º mandamento aos 10 mandamentos. Não é isso que Jesus quer dizer, mas é pelo contrário. Ele está apresentando um mandamento que vai sintetizar e revelar o verdadeiro propósito de todos os outros mandamentos, manifestando o quê? O seu sentido mais profundo agora. Sabe, existe muitos crentes que conseguem amar uns aos outros só quando tudo está confortável, só quando tudo vai bem. Mas ao agir assim, eles estão evitando os desgastes naturais que os relacionamentos provocam. Relacionar desgasta, irmão. É desgastante às vezes. E por isso que há crentes que não conseguem ir além do amor humano. E é por isso que vivem apenas com uma forma limitada de amar nos seus relacionamentos. E isso não reflete o padrão do amor de Cristo. Pelo contrário, está fazendo um apontamento para mim e para você. E você precisa entender que o amor humano presta atenção, presta muito bem atenção, ele é seletivo. O amor humano é seletivo. Ele ama enquanto há o quê? Afinidade. Eu amo quem se parece comigo, quem gosta do que eu gosto, quem pratica o esporte que eu pratico, quem gosta da comida que eu como. Esse amor, ele é seletivo. Mas se parecer alguém contrário aos seus interesses, você tem extrema dificuldade de amar e relacionar. E parece que a gente fica isento dessa verdade. Jesus já tinha alertado os discípulos com relação a isso. Lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 46, Jesus diz assim, se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Não era uma lição tão nova para os discípulos, e não é tão novo para mim e para você. Segunda coisa, o amor humano ele é limitado pelo egoísmo. Eu amo até onde não me custa. Mas se me custar um pouco do meu esforço, da minha agenda, aí fica difícil. Eu consigo ser generoso apenas quando isso não afeta o meu conforto, ou quando não afeta o meu bolso. Nós gostamos de ajudar as pessoas, mas desde que a ajuda não interfere no meu dia a dia, na minha pseudo-agenda. Perdoamos se não machucar a gente demais. E aí me parece que falta revelação ou prática do que Jesus ensinou. Porque essa pergunta também soou por Pedro: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Como é que pode uma pessoa dizer que ama e não perdoa?
Portanto, o perdão está mais ligado ao fundamento do que você tem revelação de amor. E é por isso que nós ficamos o tempo todo com regras para perdoar. Porque o 70 vezes 7 parece que não funciona para nós. Funcionou para o Pedroca, mas para nós não. E aí, quando nós usamos esse tipo de amor nos nossos relacionamentos de irmandade, ele se torna um tipo de amor manchado pelo ego, pela ausência da cruz. Ele não tem o governo ou a governabilidade do Evangelho, mas ele é governado pelo orgulho, pelo interesse próprio. É um amor que, em vez de servir, busca apenas consumir. Portanto, o novo mandamento, ele nos confronta com a verdade de que o amor humano é limitado e não é suficiente. Se você tem andado nessa trajetória, muda. Muda hoje. Porque eu quero essa mudança na minha vida. O novo mandamento não é novo na qualidade, na existência. Ele é novo porque agora a medida do como é de Jesus. A lei diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Então, a conclusão é que o amor já existia, mas agora ele recebe um novo paradigma em Cristo Jesus. Agora é diferente. A lei, o homem é a medida. No Evangelho, Cristo é a medida. Essa é a verdade. O padrão humano sempre foi amar o próximo como a si mesmo. Mas o padrão de Jesus é como Ele amou. E quando nós entendemos biblicamente como Jesus amou, isso significa para mim e para você que nos nossos relacionamentos, viver o cristianismo, viver Cristo, é um amor sacrificial, incondicional, abnegado e altruísta. Esse é o amor. Porque esse amor irá revelar a nossa identidade como filhos de Deus. Quando amamos como Jesus ama, mostramos ao mundo que pertencemos a Ele. Talvez você já foi ferido, ou pode estar aqui ferido, decepcionado com relacionamentos difíceis. Tem coisa difícil. Mas a questão é que isso pode estar bloqueando a sua capacidade de amar. Se tem uma coisa que nos bloqueia amar, é quando estamos machucados, decepcionados, amargurados com o nosso passado. Mas hoje, Jesus quer te fazer um convite diferente. Ele quer convidar você. E que você, nesse convite, permita que Ele cure você. Se não formos curados pelo amor de Cristo, não conseguimos amar, não conseguimos viver, não conseguimos lidar com as pessoas, nem aqui nem lá fora. Agora, isso não significa que você vai se relacionar cegamente com todo mundo. Não é essa a pegada. Mas é que agora você não será dominado mais pela amargura, pelo rancor. É possível, irmão, que talvez tenha alguma coisa na sua vida que está parada, que você está assim, amargurado com o passado, amargurado com o que as pessoas te fizeram, com palavras, com situações, marcas horríveis. E pode ser que alguma coisa você não está conseguindo discernir. E eu espero que nessa manhã você permita o Espírito Santo
fazer uma santa varredura no seu coração. O novo mandamento não nos chama a amar melhor. Não é isso que Deus quer. Deus não quer filhos melhorados. Deus nos chama a amar de outra natureza. É a natureza a qual Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, antigas, já passaram e tudo se fez novo. Não é o amor do coração humano, então, mas é o amor do coração de Cristo em nós. E agora você está conhecendo as limitações do amor humano. Esse é o amor que vai além, que transcende, que revela o reino, sabe, que nos dá relevância, identificação de sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Essa é a primeira coisa que eu e você hoje temos que entender na nossa vida, se queremos avançar como Cristo. Se você deseja avançar nos seus relacionamentos, a partir de hoje você precisa conhecer a limitação que é o amor humano. A segunda coisa que Jesus propõe aqui é que o amor precisa ser exemplificado. E aqui na parte B ele diz assim: assim como eu vos amei. E como é que Jesus amou? O que ele fez? Quais as ações dele? Jesus amou os discípulos, mas andou com eles. Jesus amou os discípulos, mas ensinou, gastou tempo. Jesus amou os discípulos, mas exortou. Jesus amou os discípulos, mas serviu. Jesus amou os discípulos e deu a sua vida por eles. Então esse amor é um amor que é exemplificado. Então, o que é que nós entendemos disso aqui? Que Jesus não ama apenas com palavras. Amar com palavra, irmão, isso é fácil. Mas ele amou com presença, com serviço, com entrega. Isso é amor. Eu não compreendo como é que os crentes dizem que amam o seu irmão e vê seu irmão num buraco, vira as costas. Não é problema meu. Se não é problema seu, é problema de quem? O seu irmão está indo no caminho errado, está indo para o caminho do pecado, e você diz que ama e não exorta, não ensina, não busca, não chama para perto. Sabe que tipo de amor é esse? Deixa eu te falar sobre amor é fácil demais. Escrever sobre o amor é fácil demais. Declamar o amor é fácil demais. O difícil é viver esse amor de tal maneira que a nossa vida se torne um exemplo visível, palpável para quem caminha ao nosso lado. Isso é amor. Foi o que Cristo fez para os discípulos. O que Jesus está ensinando é que o tipo de amor vai exigir de mim e de você. Eu e você somos discípulos dele. Vai exigir de nós o quê? Ações concretas. De quê? De serviço, de cuidado uns para com os outros. É inconcebível, irmão, dizer que somos filhos e irmãos e o que nos une não é o amor. Então é diante disso que talvez alguém seja sincero o suficiente para admitir: Senhor, eu não consigo amar assim. Você tem que admitir. E de fato, se a fonte do amor é humano, é impossível amar assim. Eu me fiz essa pergunta, eu chorei, porque eu não amo assim. Eu percebi que eu não consigo amar assim, porque eu estou dependendo apenas de mim mesmo para amar. Ser discípulo de Jesus vai além do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo, do que eu estou passando. E dói.
Por isso que Jesus não está pedindo um amor humano aperfeiçoado, mas é um amor regenerado. Você foi regenerado. Jesus está dizendo, está ordenando a nós que nós devemos amar como Ele amou. Você sabe por que Ele está falando isso? Você sabe por que Ele está exigindo isso? É porque agora na nova aliança Ele nos deu um coração capaz de amar. Você não tinha isso. Deixa eu te falar, o mandamento é novo porque Cristo é o novo padrão. Ele é a nova régua, Ele é a nova medida, é o novo exemplo. E Ele nos deu esse coração. E isso está de acordo com o que o Pai prometeu lá na lei. Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Essa é a promessa. Essa é a verdade. E eu e você, quando ouvimos isso, quando nós percebemos isso, nós precisamos chegar a uma conclusão óbvia, irmãos. Nós não podemos fugir disso aqui, que o amor cristão não é apenas um esforço ágil, um esforço que traz competência, um esforço que nos faz agir eticamente, corretamente para com o próximo. Isso é muito pequeno diante de tudo isso aqui. Mas o amor é um fruto visível de um coração que foi transformado pela graça de Deus. Por isso que o nosso amor ele precisa ser exemplificado. Ele precisa ser palpável para as pessoas. Porque senão nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar tudo que está escrito na Bíblia, nós vamos olhar como Jesus andou, nós vamos olhar como os discípulos de Jesus andou. Agora chega a nossa vez, nós abortamos tudo. Porque é os meus sentimentos, é a minha dor, é a minha mágoa, é a minha confusão. Tudo é minha. Como é que relaciona, por exemplo? O que as pessoas mais querem em você é o que, irmão? O que cada pessoa quer olhar para você e ver em você? Um amor que é demonstrado. Por isso que Jesus disse: agora vocês têm que amar como eu vos amei. O meu jeito é diferente. O meu jeito é mais profundo. O meu jeito é mais humano de amar. Não como você acha que é humano. Faz uma revisãozinha rápida aí, ó. Como tem sido a sua demonstração de amor. Quando eu cheguei aqui nesse ponto do exemplo, eu parei a pregação e fui chorar. Fala, Senhor, não dá. Eu não consigo. Está difícil, Senhor. Não está fácil. Há situações que a gente fala para Jesus que é forte demais. Eu não quero expor as minhas situações, mas você conhece as suas. Aqui eu parei e falei: Senhor, como viver assim? A gente precisa voltar a ser crente com o exercício de pedir perdão, irmãos. Esse negócio que graça não te leva mais a pedir perdão, eu nem sei de onde saiu um negócio desse. É por causa da graça que você conhece quem você é.
É por causa da graça que você conhece as suas imperfeições. É por causa da graça que você conhece a maldade do seu pensamento e do seu coração. Como não cair de joelhos diante dele e pedir perdão? Porque o amor exige que você seja exemplo. Terceira coisa, as exigências do amor que vai além. Ele diz assim, que também vos ameis uns aos outros. Agora, o modo de Cristo agir torna-se um modelo de amor a ser servido. Entre nós, como igreja. E também nós devemos demonstrar esse amor ao mundo, carente de amor, pobre de amor, doente de amor. Porque isso vai mostrar o testemunho de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Esse amor não deixa espaço para cláusulas. Não há concessões na Bíblia, não há exceções, não há nota de rodapé de Jesus nesse texto. Porque o amor aqui, ele é sacrificial, total, sem condições. O problema é que, enquanto a Bíblia não coloca cláusulas no amor, nós nos tornamos especialistas em criá-las para sermos isentos de viver esse amor. Sou eu e você que criamos isso. E quais são essas cláusulas? Parece simples isso aqui, mas é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Eu amo, mas não perdoo. Então não corou o Pai Nosso. Faço isso, né? Não, pastor, eu amo, mas não dá para perdoar. Então, peraí. Ou você não está lendo. Só a oração do Pai Nosso. Pode ler. Eu amo, mas não confio mais. Coisa estranha. Eu amo, mas não vou me envolver. Que tipo de amor é esse, hein? E essas cláusulas, elas vão tornando-se pormenores nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Contudo, Cristo se envolveu com a nossa dor, com a nossa culpa, com a nossa miséria, assumiu a nossa condição e nos amou até a cruz, onde pagou o preço mais alto pela minha vida e pela sua vida. Em 1 João capítulo 13, 16, disse assim, ó: nisto conhecemos o amor. Como é que você conhece o amor? João está te dando aqui a essência. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Está te perguntando, como é que você conhece o amor? Quer conhecer o amor? Está aqui. Mas como nós vamos viver isso hoje, na nossa prática, no nosso dia a dia? Como é que a gente vive isso aqui? Primeira coisa, ame sem esperar o retorno. Irmão, para com esse negócio de querer amar, criando expectativa de retorno. Para com esse negócio de querer servir, criando expectativa de retorno. Isso é humano e é ruim. Colossenses 3,17 diz assim: em tudo o que fizerdes. Sabe que Jesus deixou alguma coisa de fora aqui? Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, faça-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Sabe qual que é o problema nosso, meu, seu? É que doação, amor, aliás, é uma doação a Deus e não uma troca com o próximo. Você não entendeu ainda. É para Deus. Porque se não amarmos como doação a Deus, nós vamos ficar presos à troca o tempo todo.
E a gente é especialista nisso. A gente dá, mas quer algo em troca. A gente gosta de andar com duplicata para irmão, já viu? Me abandonou, ó. Mas aquele dia, ó, era eu que estava lá. Aquele dia foi eu que estava ombreando. E a gente faz isso orando. Sabe, Senhor, eu sei. Sabe o quê? Que você é ruim, que você é egoísta. Eu sei que esse amor, que esse irmão é imaturo, mas graças a Deus por quê? Porque você quer algo em troca. Você quer ser empoderado o tempo todo. Então não ame com base no que o outro merece. Ame com base no amor que você recebeu de Cristo. É esse amor que você tem que fazer. Priorize o nós sobre o eu. Porque quando nós trocamos isso, vivemos o nós substituindo o eu, você vai perceber que você vai ter que renunciar ao seu conforto. Irmãos, nós somos muito confortáveis. A gente gosta de conforto. Sabe, isso vai exigir seu tempo, as suas vontades, pelo bem do próximo. E isso acontecerá na sua família, lá onde estão as ovelhinhas negras. Depois dessa família aqui também, da igreja, que tem uns cabritinhos, tem uns bodezinhos. Isso vai também lá para a sociedade, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos sociais lá fora. Vai tudo estar lá. Você vai perder conforto, tempo, vontade. Vai ter que abrir mão. Porque fazendo isso, esse amor se torna e se expressa em atitudes o quê? Concretas. Atitudes que servem, que cuidam, que se entrega. E aí passamos a refletir o próprio amor de Cristo na nossa vida diária. É tanta confusão nos relacionamentos de crente no casamento, porque não ama. O amor ainda é raso. Não, essa palavra não é muito boa, não. É um amor inconsistente, que ninguém quer ceder. Eu me lembro uma vez que eu fui aconselhar, tem muitos anos atrás, um casal que parece que o casamento deles era um campo minado. Falei, gente, já oramos, já jejuamos. E aí entra o lado pentecostal da gente, né? Que demônio é esse? Meu Deus do céu. E aí eu simples, irmãos, na minha mesa tinha uma caixa de fósforo. Essa questão de estar antenado com as coisas do Espírito é totalmente diferente das coisas naturais, né? Eu abri a caixa de fósforo, peguei o palitinho e fiz uma cruz. E dei para cada um. Falei, a partir de hoje, o problema de vocês estão solucionados. Falei, como assim? Falei, toma aqui, toma aqui. É a cruz. Porque a cruz fala de amor, de entrega, de servidão. A cruz fala que o que você tem agora após a cruz é o melhor de Deus para a sua vida. Sabe, a gente não gosta de expressar amor assim. Porque a gente sempre quer algo em troca. A gente não gosta. Porque o amor sacrificial, ele passou pela cruz, viu? Morreu e ressuscitou. Portanto, hoje, você precisa entender que amar nesse nível é permitir que Cristo continue amando as pessoas por meio da minha vida e da sua vida. É uma permissão. Sabe, pastor Cláudio falou sobre Abraão aqui domingo passado. Há uns dias atrás, semanas atrás, eu estava orando e Deus fez uma pergunta para mim. Você gosta da trajetória dos heróis da fé? Eu achei que era até coisa da minha cabeça. Eu falei, gosto. Quem não gosta de ler a trajetória dos heróis da fé? Ele falou, mas você está disposto
a passar pelo processo? Você está disposto a passar pelo processo? Você gosta da trajetória do amor de Cristo para a sua vida? Pois é, você está disposto a passar o processo? Esse é o amor que vai além e que transcende o humano. Foi assim que Jesus nos amou, sem condições, sem reservas, sem limites. É esse amor que deve marcar a nossa vida como discípulos de Jesus. Essa é uma verdade central da palavra do Senhor. Quarta coisa, o amor revela a identidade dos discípulos. Depois de Jesus discorrer sobre tudo isso, de Jesus ensinar sobre tudo isso, ele conclui dizendo o seguinte: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Jesus não diz que o mundo vai reconhecer os seus discípulos pela eloquência, pelo autoconhecimento bíblico, teológico, ou pelo uso dos dons espirituais, por milagres, mas é pelo amor. E o apóstolo Paulo, tratando esse problema com os coríntios, de eloquência, soberba, conhecimento, uso dos dons espirituais, e que mais? Milagres, o que ele falou? Ei, escuta, sem amor, nada disso funciona, é um desperdício. E ele diz ousadamente algo muito maior. Não é maior no sentido que é ele que teve essa revelação, mas aquilo que ele fazia. Jesus mostra o modelo, a essência. Paulo mostra a ação em 1 Coríntios 13. Porque o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. E no final o que vai prevalecer? Amor. Jamais acaba. Então isso aqui tudo vai passar, mas o amor não. E essa é a evidência mais robusta de que somos discípulos de Jesus. Presta atenção, irmãos. Não faz sentido para as pessoas ouvirem de nós acerca da eleição, regeneração, justificação, salvação, conversão, se elas não observam em nós a prática do amor. Não faz sentido, não muda. No capítulo 13, do verso 1 de João, do verso 1 do capítulo 13, da parte B, Jesus pronuncia isso aqui, ó. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí eu te pergunto para você, em que contexto Jesus fez isso? Sabe qual foi o contexto aqui? Jesus foi abandonado, traído e rejeitado pelos seus discípulos. Mas ele diz que Jesus amou até o fim. Mesmo passando por todo esse processo, ele decidiu amar. Se eu e você não tivermos a compreensão de que Jesus nos amou primeiro, tentar cumprir esse mandamento aqui do verso 35, será apenas esforço humano. E eu vou te falar, vai ser frustrante. Vai ser terrível. Mas quando eu e você entendermos então, que Jesus nos amou até o fim, esse amor é que nos transforma. É esse amor que nos leva a viver a maneira de Cristo. É esse amor que vai nos trazer transformação. É esse amor que vai mostrar o como vivemos, o como andamos, o como servimos.
Assim, o mundo verá que somos o quê? Discípulos de Jesus. Não queira ser conhecido pela placa da sua igreja. Queira ser conhecido como discípulo de Jesus, que serve a comunidade aonde Ele te colocou. Eu queria que você ficasse, por favor, em pé. Eu queria chamar aqui o pessoal do louvor. Eu queria concluir essa mensagem hoje, mas eu preciso muito da sua atenção. Porque essa mensagem ela é confrontativa. E como o pastor Diego falou, eu fui confrontado. E eu não vou deixar você confortável também. Que você seja confrontado nessa manhã. Mas ao mesmo tempo que ela é essa mensagem confrontativa, ela também é um convite para mudanças significativas e profundas na nossa vida. Nada do que está sendo exposto hoje aqui vai ser automático na sua vida. Mas vai ser um caminho, vai ser um processo. A minha intencionalidade hoje aqui é que o Espírito Santo de Deus te leve além desse amor humano, condicional, seletivo, confortável, para que Ele possa nos conduzir a um amor que vai além, até o fim. O quanto você está disposto a ir além até o fim no seu casamento? O quanto você está disposto de ir além até o fim conosco aqui, como comunidade? O que você está disposto a ir além até o fim para investir nessa obra? Tudo passa por essa mudança. Tudo passa por essa coisa confrontativa, mas ao mesmo tempo amorosa, convidativa. Eu queria que você fechasse os